Boa noite a todos. Quero agradecer à casa, por estar aqui mais uma vez, pedir a espiritualidade que nos guie, nos conduza nessa hora de reflexão, que nós possamos sair daqui mais sabedoria para lidar com a nossa caminhada. Hoje a gente vai falar da lição número 17 do livro Vinha de Luz, o livro escrito por Emmanuel com psicografia do Chico Xavier. Mas antes da gente chegar na leitura dessa lição, eu queria trazer para vocês uma das leis divinas, das leis naturais, que está lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. A lei que diz que nós somos seres para viver em sociedade, a lei de sociedade. Ela é uma das leis divinas, a que todos os homens estão subjugados, estão guiados por essas leis. Ela está escrita em nós, na nossa consciência, e é por elas que a gente vai se orientando. Uma dessas leis naturais, divinas, é justamente a lei de sociedade. Lá na questão 765, 766, 68, do Livro dos Espíritos, a espiritualidade traz para nós que nós somos seres feitos para viver em sociedade, para conviver, para relacionar. Ele diz que Deus não nos daria o dom da palavra e tantas outras faculdades, que nos permitem nos relacionarmos em vão. Nada que Deus criou, que fez, é em vão. Então, Ele não nos faria cheios de possibilidade de conviver à toa, se não fosse estritamente necessário para nós que nós convivêssemos. E a espiritualidade fala mais. Ela diz que não há um só homem completo que não necessite conviver, relacionar. Por quê? Porque é justamente porque nós não somos completos, somos seres que temos uma caminhada infinita pela frente, que nós precisamos do outro. É justamente na relação que eu me refaço, que eu melhoro, que eu adquiro virtudes, que eu vou me desfazendo das minhas dificuldades. Então, nós nos completamos. Por isso, somos seres sociáveis. Por isso, necessitamos do outro. E isso precisa ficar bem claro para nós hoje, para que a gente consiga absorver a mensagem, a lição que Emmanuel trouxe para nós. A gente vai ver que lá na frente, a gente vai buscar essa lei de sociedade para entender melhor as palavras de Emmanuel. Então, o básico, para que a gente possa entender, é que a gente tenha esse entendimento de que eu preciso do outro, que é necessário que eu me relacione. Quem é esse outro? Emmanuel fala para a gente na lição, se refere à multidão. A multidão, a sociedade, nós, seres aqui encarnados. Então, eu vou ler a lição para depois a gente começar a refletir. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não os aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar.
De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Basicamente, Emmanuel traz para a gente o quê? Vamos lá, ajude, auxilie, mas por si só, não. No título ele já deixa claro para a gente, ele poderia simplesmente ter colocado o nome da lição assim, ó, auxilia, auxilia ao próximo, mas não à toa, né? Emmanuel traz para a gente um título que é assim, auxílio eficiente. A gente entende auxílio como ajuda, amparo, mas é um auxílio, um amparo que chega no seu objetivo, que alcança o seu alvo, por isso ele é eficiente. E aí a gente entende que é necessário que eu auxilie, que eu ampare e de forma eficiente, que chegue a um objetivo. E não à toa, Emmanuel começa essa lição citando uma passagem de Jesus, né, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 5, ele traz o versículo número 2, que diz assim: e abrindo a sua boca, os ensinou. Essa passagem, Jesus estava, né, na montanha, no seu sermão, foi quando ele falou das bem-aventuranças, né, de todas elas, bem-aventurados os aflitos. Todas as bem-aventuranças foram ditas ali naquele sermão, quando ele olhou que ele estava cercado pelos discípulos e pela multidão. O que Mateus conta para a gente que Jesus fez? Ele abriu sua boca e ensinou. Ele abriu sua boca e auxiliou. Jesus não olhou que, nossa, tem uma multidão, deixa eu aproveitar. Eu vou abrir a minha boca e vou julgar, vou condenar. Não, ele ensinou, ele auxiliou. E aí nós que nos denominamos cristãos, seguidores do Cristo, será que a gente tem vivo em nós essa lembrança? Em várias de suas falas, Jesus deixou claro da importância do que sai da nossa boca, né? Quando ele diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Não é o que entra pela boca que me faz mal, mas sim o que sai dela. Por isso, se a gente tem o Cristo como modelo, né? Se é Ele o meu guia, eu preciso me conscientizar do que o que sai da minha boca é o que pode me fazer mal. Que a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio e que eu posso, assim como Jesus, ao abrir a minha boca, ensinar, edificar, auxiliar. Logo, quando eu comecei a ler e a pensar, né, quando eu trouxe essa ideia de que a gente precisa reavivar em nós a certeza que nós precisamos do outro, que eu preciso me relacionar, que eu preciso conviver, eu lembrei muito, né, de uma sabedoria africana, que é a sabedoria do Ubuntu. O que ela significa? Né? Qual que é o significado de Ubuntu para o povo africano? O significado da tradução poderia ser alguma coisa como assim, humanidade para todos. O provérbio africano diz que eu sou porque você é. Eu só sou se você é.
E aí a gente pode entender isso assim, como a síntese, né, para descrever o que seria a sociedade. Se a gente pensar assim, eu só sou feliz se você é. Eu só estou sadio se você também está sadio. Porque, na verdade, é isso que o cristianismo traz para a gente. Somos todos o quê? Irmãos. Estamos todos no mesmo orbe terrestre. Nos encontramos todos aqui nesse planeta, né, que daqui a pouco vai deixar de ser expiação e prova e vai passar para um mundo melhor, de regeneração. Mas isso só vai acontecer se eu for e você também for. É importante a gente saber que eu só estarei feliz se os homens, se os irmãos que trafegam comigo aqui nessa órbita terrestre também estiverem felizes. E para isso eu preciso auxiliar efetivamente, com eficiência. Logo no começo, Emmanuel fala para a gente assim: o homem que se distancia da multidão, né, da sociedade, raramente assume posição digna diante dessa multidão. Por quê? Porque se eu me distanciar dessa multidão, se eu me distancio da sociedade, eu estou indo na contramão da minha essência, do que eu sou. Eu sou as leis divinas gravadas em mim, e uma delas é a da sociedade. Se eu me distancio, como o Emmanuel diz aqui no comecinho, que quando a gente consegue ocupar, seja algum destaque, seja alguma posição, os homens geralmente fazem o quê? Encastelam-se. Eu achei interessante ele usar esse termo, encastelar-se. E é justamente isso que a gente faz. Basta eu me encontrar em uma posição um pouco confortável ou um pouco de destaque, com raras exceções, o que nós fazemos é entrarmos para os nossos castelos. É nos cercarmos naquele mundo ali que eu domino, que eu estou confortável e que eu convivo com iguais a mim, porque é muito mais fácil. E aí eu me distancio da sociedade. Eu vou contra o que eu sou, um ser social. Então, o primeiro ponto que Emmanuel, né, traz para a gente é isso. Será que eu estou me encastelando? Eu estou entrando para dentro do castelo que eu construí, a muralha? Será que eu convivo ali com os meus, com a minha família, e eu construí muralhas ali energéticas, que nada chega e que eu também passo longe dos problemas? Porque se eu ver, eu tenho um coração bom, aquilo vai me chatear, então eu prefiro nem ver. Eu fico aqui no meu mundinho, que está tudo certo, né? No mundinho de pessoas que pensam como eu, que vivem como eu. E aí é muito mais fácil eu passar os dias, né? E ele traz para a gente algumas situações que podem nos deixar nessa posição de encastelado. E são situações muito corriqueiras para nós e muito perigosas. Por quê? Porque é fácil da gente se encontrar nelas e é muito difícil sair. A primeira que Emmanuel traz para a gente é quando ele fala assim, ó: quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros. A gente sabe, né? É uma das coisas que a gente quer correr atrás, não descansa. É comum a todos, os que têm muito, os que não têm. A gente corre atrás da facilidade financeira. É errado? Não. É ruim? Não. Claro que não. É muito mais fácil a gente passar por nossos dias a dia, a gente tendo uma situação financeira boa, não é? Se eu estou doente, eu tenho acesso à saúde boa. Então, se eu estou cansado, eu tenho acesso ao lazer. Então, não tem nada de errado com isso. Qual o alarme que Emmanuel traz para a gente? Onde é que a gente precisa estar atento, vigiando e orando? Quando essa situação financeira, de patrimônio elevado, me distancia da sociedade, me distancia da multidão. Quando eu me vejo com uma situação financeira melhor e me esqueço daqueles que nela não estão. Outra situação, e aí a gente lembra, né, assim, o quanto, voltando nessa situação do financeiro, o quanto é uma prova perigosa.
E a gente, às vezes, quando está aqui na Terra, a gente se esquece disso. O quanto a gente almeja uma coisa que pode ser muito perigosa para mim. Né? É muito fácil eu escorregar quando eu tenho muita facilidade financeira, em todos os sentidos. É muito fácil eu escorregar na vaidade, na prepotência, no esbanjo. Então, mais uma situação de vigilância atenta, né? Quando eu me encontro com mais facilidade financeira. Outra situação que pode me fazer me distanciar da multidão, da sociedade, que Emmanuel traz, é a da intelectualidade. A gente busca sempre, né, o aprimoramento, o conhecimento, e isso é divino, isso é louvável. Eu preciso abastecer, não só de comida, mas também abastecer o meu intelecto de informação, de aprendizado, né? Isso é uma necessidade do espírito. Mas é preciso eu estar atento, se eu me ver numa condição de intelecto superior àqueles que me cercam, se isso não vai me deixar numa posição de me achar melhor do que o outro. E isso acontece muito, a gente tem que ter um olhar bem atento com isso, até quando a gente está dentro do movimento, quando a gente encontra o espiritismo, quando a gente tem acesso aos livros, é uma avalanche de conhecimento que vem para a gente, né? E aí eu começo a entender várias coisas que muitos de nós ainda não conhecem, ainda não entendem. E aí é fácil da gente entrar numa armadilha assim, ó, coitado, ele não sabe ainda. Não é uma posição de entendimento de que o outro ainda não tem acesso. É uma posição assim, mas eu já sei, então eu sou melhor do que ele. E aí eu me afasto também do outro, da multidão, que precisa tanto de auxílio, que precisa tanto da mente que já está com o intelecto mais abastecido. A gente pensar assim, quantas frentes de trabalho se abrem para quem tem o intelecto já abastecido. Quantos de nós, quanta sabedoria, quanto conhecimento cada um de nós tem, que seria extremamente útil para a humanidade, para a sociedade, para a multidão, como Emmanuel traz. Já pensou em qualquer conhecimento? Já pensou que, às vezes, uma habilidade extrema na costura pode ser um auxílio muito eficiente para um grupo de mulheres e homens em formação? Que o meu conhecimento como barbeiro pode auxiliar efetivamente muitas pessoas? Que o meu conhecimento na medicina, na ciência, pode auxiliar muito e muitas pessoas, e não fazendo nenhum prejuízo do meu monetário, né? Daquilo que eu recebo através da minha profissão. E cada um de nós aqui, gente, tem uma intelectualidade que hoje serve para alguém de forma eficiente. Eu adoro ler. Então, já pensou que isso pode ser extremamente eficiente no auxílio para alguém? Essa leitura que você pode se dispor a fazer? Então, que cada um hoje aqui, que a gente saia daqui com uma pulguinha assim, né? O que eu tenho de aquisição intelectual que seria um auxílio eficiente para a multidão? E todos nós temos, né? Basta nós despertarmos para isso. Mais à frente, Emmanuel diz assim: e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si mesmo. E aí ele traz algumas situações que mostram para nós como essa multidão está relegada a si mesmo aqui entre nós. Mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanto conhecimento, mesmo com a caminhada que a gente já conseguiu avançar, nós estamos assim, na beira, né, de passar por um mundo melhor, para um mundo de regeneração,
e como ainda essa multidão, a massa, está relegada a si mesmo. E aí ele traz para a gente alguma dessas situações. Numa delas, que ele diz assim, ó, a política inferior converte-a em joguete de manobra comum. Se a gente pensar na responsabilidade, né, o Espiritismo traz para a gente o conhecimento de que toda ação gera uma reação. Né? Nós já sabemos, nós já tivemos conhecimento da lei de causa e efeito, que é outra lei divina. Né? O que eu causo, eu vou receber o efeito. E aí a gente já parou para pensar na responsabilidade daqueles que se dispõem a gerenciar essa sociedade, na responsabilidade assumida por esses espíritos que se colocam na posição de comando de uma nação, de uma cidade, de um estado, na Câmara. Que responsabilidade esses espíritos estão assumindo para si? E nós também, porque não vamos, então é com eles, não é comigo, está tudo certo. Eu também, a responsabilidade que eu assumo na hora que eu dou a minha opinião, que eu dou o meu voto para esses que se dispuseram. Com que intenção que eu estou dando a minha contribuição? É pensando no todo, é pensando na multidão que Emmanuel fala? E aí, se a gente lembrar, né, de outro ensinamento que o mestre deixou para nós, né, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí a gente entende a responsabilidade desses que estão no poder, porque serão cobrados por tudo que foi dado. Né? E aí o que vai entrar no julgamento? A intenção, o desejo, a vontade. Né? Porque passível de erro todos nós estamos. Mas qual era a minha intenção? Será que nós, que não nos dispomos a estar nessa liderança, agimos tão diferente deles no nosso dia a dia? Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que se fazer muito. Será que eu, nas minhas possibilidades, também, às vezes, não tento dar um jeito com um conhecimento, com alguém que pode me... Será que eu também não uso dessas artimanhas? Né? Isso também me será cobrado. Outra situação que mostra claramente como nós ainda convivemos com uma massa, com uma multidão que está relegada a si mesmo, quando a gente pensa na situação do comércio, quando Emmanuel diz assim, o comércio desleal, que tenta lucrar em cima dessa multidão, que está com esses desprovidos, às vezes de intelectualidade, às vezes de recurso financeiro. Aí eu lembrei, assim, a gente passou por tantas situações tão difíceis, né? A gente vem de uma pandemia, a gente vem de chuvas extremas. E aí eu lembrei, o ano passado, quando teve aquelas chuvas fortes, né? Aquelas tragédias de desabamento, desmoronamento, de pessoas vendendo água com valor exorbitante, porque a procura estava muita e a escassez era grande. Vocês já pensaram, gente, que responsabilidade que se assumiu esse espírito que fez isso? E não foi uma, não foi duas pessoas. E aí a gente pensa, como ainda estamos distantes de viver num mundo de regeneração, porque entre nós ainda há pessoas querendo lucrar na água numa situação de escassez extrema. Na água, gente. E aí a gente vai lembrar lá do conceito africano, que eu sou só depois que o outro também é. Olha como que a gente ainda está distante, porque eu só serei na hora que esse que também vendeu água, querendo lucrar exorbitantemente, for. Então, está vendo como é que nós não podemos perder tempo e precisamos edificar? Porque essa ajuda, esse auxílio, precisa chegar também nesse que usa de uma tragédia para vender água num preço exorbitante. Nós precisamos nos atentar e nos despertar de que somos um todo,
de que somos social, de que somos uma sociedade, que não adianta que eu tenha acesso ao conhecimento, que eu entenda da doutrina, que eu entenda de todos os livros, que eu leia todos os autores espirituais, se isso não faz com que eu edifique aqueles que caminham perto de mim. Porque eu também vou precisar deles para merecer um mundo melhor, um mundo de regeneração. E aí ele cita a política, o comércio desleal, o intelectualismo vaidoso. Esse, então, gente, que a gente tem assim, muita vigilância sobre ele. Nós entendermos que o meu intelecto, às vezes, não se equipara à sabedoria daquele que não tem o estudo. Que nós enxerguemos no outro o saber. Que nós não medimos, o valor do outro pela régua do cargo, da posição, do conhecimento. E isso a gente tem que reconhecer que ainda fazemos muito. Vocês não concordam comigo? Nós ainda damos crédito maior para aquele que ocupa um cargo maior. Nós ainda olhamos com melhores olhos para aqueles que têm uma posição, para aquele que tem um destaque nessa sociedade. E, às vezes, o saber, a riqueza, está ali, do meu lado, numa pessoa que eu não dou a devida importância, porque ela não ocupa aquele cargo. E isso, infelizmente, a gente faz, e muito. E a gente ainda tem assim, o que ele faz? A gente ainda tem apresentar uma pessoa, a gente ainda tem um hábito assim, esse aqui é o Jorge, ele é e aí fala o que aquela pessoa é. O tamanho, peso de uma posição dentro dessa sociedade. E, às vezes, o saber está maior e mais eficiente naquele que não tem essa posição de destaque. Então, são todas essas questões que a gente ainda precisa analisar para que a gente se aproxime dessa multidão que Emmanuel traz para a gente. Mais para frente, ele diz assim, necessidades espirituais da multidão, que nós precisamos nos atentar para essas necessidades espirituais da sociedade, da multidão, dessa multidão que está aí largada por nós. E aí eu fiquei pensando muito como nós ainda olhamos para o outro, muito distanciadamente, como se ele ainda estivesse muito distante de nós. Por que eu digo isso? Assim, nós ainda temos, até em questão de termos, nós ainda nos referimos para irmãos nossos como moradores de rua. Olha como interessante, às vezes, uma denominação, gente, faz toda a diferença para o nosso entendimento, mas principalmente para o nosso coração. Parece bobagem, mas quando a gente diz assim, é um morador de rua, parece que a gente desumaniza aquela pessoa. Parece que ele brotou ali, Ele é um morador de rua que brotou ali. É uma espécie, assim, é um morador de rua. Do que quando a gente fala assim, uma pessoa em situação de rua. Aí a gente lembra que ali não é um morador de rua, é um irmão, é uma pessoa que hoje vive na rua. Eu tenho uma preocupação muito grande com a minha filha, ela está com quase 8 anos. De todas as vezes que a gente passa por pessoas nessa situação, de que ela entenda que é uma pessoa, com as mesmas necessidades que ela. E aí a gente vê, como é urgente que a gente entenda as palavras de Emmanuel, Porque ainda hoje a gente vai se deparar com questões assim, mas se der comida ele não vai sair daqui, aí vai atrapalhar meu castelo, Mas se der comida... então... Mas pensa, gente, é uma situação, é um problema social hoje gravíssimo, que a gente não está conseguindo achar uma solução. E é muito sério mesmo.
Mas isso não pode, a gente não pode nos ver assim numa situação assim de que aquela pessoa, se eu der uma comida para ela, vai atrapalhar, ela vai continuar ali naquela vivência. Porque aí a gente esquece da condição primária do ser humano, né? Que ninguém tem que passar fome. Ninguém. É o que eu sempre falo para minha filha. Ninguém tem que ter fome. Na hora que a barriga roncar, a fome dói para mim, dói para você, dói para o rico, dói para o banqueiro e dói para quem está morando na rua. Da mesma forma, com a mesma sensação. Então, a gente admitir que entre nós há irmãos que sentem fome, mostra para nós a distância que nós estamos de merecermos um mundo melhor e de quanto nós precisamos agir rapidamente. Fome teria que ser já inadmissível aos nossos olhos. É condição primária do corpo, né, que o espírito habita, que ele se alimente. E nós conseguimos passar pelo nosso dia, pelos nossos afazeres e conviver tranquilamente com isso. Oi. Uhum. Que bom, cara. Então, e você sai abastecida, né? Você abastece ela fisicamente, mas muito mais espiritualmente. E você se abastece. E aí fica claro, né? A lei de sociedade, como ela está implícita em nós. Porque quando eu faço, eu recebo. Quando eu abasteço, eu me abasteço. E aí é um auxílio eficiente. Porque às vezes o auxílio é isso, né? É um se dispor a ouvir, é um se dispor a enxergar o outro como um irmão. Né? A gente tem que reavivar em nós sempre essa lembrança, né? É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. E aí vai mudar o nosso olhar, né? E vai acelerar para a gente esse desejo de auxiliar e auxiliar efetivamente. Seguindo no texto, Emmanuel diz assim: poucos mobilizam recursos no amparo social. É ruim a gente ler isso, né, gente? A gente tem essa ciência, mas a gente vê assim, Emmanuel mostrando para a gente isso, que a verdade é que poucos de nós, que nós pouco nos dispusemos para o outro, que poucos de nós se dispõem ao amparo social. E aí, mais ainda, se a gente pensar assim, dentro desses poucos que se dispõem, né, vamos nos colocar que nós estamos, então, dentro dos poucos que se dispõem. Como nós realizamos esse amparo? Porque a gente ainda tem uma tendência assim, o outro é mais atrasado, eu ainda estou melhorzinha, a gente se coloca, então, nesse poucos. Vamos colocar que a gente já está auxiliando. A pergunta é, como eu auxilio? Esse auxílio meu, esse amparo que Emmanuel fala, está sendo de forma eficaz, eficiente? Que roupa eu disponho para doar? Quando eu olho para a minha casa e chamo, ponho lá nos grupos, gente, tem uma cama para doar, é porque está me entulhando a casa? E, na verdade, eu estou querendo fazer uma faxina lá em casa? Ou será que eu entendi que essa cama pouco tem uso aqui em casa e pode ser útil para alguém? Será que a roupa que eu dou, eu vestiria? Ou ela está toda rasgada? Se está toda rasgada, ela tem que virar um pano de chão, não tem que virar roupa para ninguém. A comida que eu dou é a mesma que eu preparei para mim e para a minha família? Ou será que eu vou fazer, eu vou fazer uma comida, vou fazer aqui só uma sopa e vou sem nada? Sendo que, se eu tenho condição de dar mais, né, gente? Porque a gente dá aquilo que a gente tem condição de dar. O que eu quero chamar a atenção é assim, vem do coração esse auxílio ao outro? E para fechar, quando Emmanuel diz assim, ó, quem se honra, pois, de servir o Jesus
emite-lhe o amparo. Vem e segue-me. Foi isso que Jesus disse, não foi? Vem e segue-me. Logo no finalzinho, Emmanuel fala assim, eu achei interessante a gente fechar com essa palavra, que ele diz assim, ó, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. E aí, se a gente sair daqui com essa ideia, que vai cair no exemplo que a Karina trouxe, que foi como Emmanuel fechou a lição, ajudemos o outro a se sentir melhor. Talvez naquele momentinho ali de uma maçã que ela deu, um lampejo de lucidez vai dar ali naquele doente, né, no vício. Às vezes aquele lampejo ali na hora de saborear uma maçã pode vir uma lucidez e a espiritualidade consegue agir para se afastar das drogas. Então que a gente tenha sempre em mente fazer o outro se sentir melhor. Em todos os sentidos, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da instituição religiosa que eu abracei, que eu escolhi para mim, que eu sempre me lembre das palavras de Emmanuel, fazer o outro se sentir melhor. E aí sim, será um auxílio eficiente da nossa parte. Né? Que a espiritualidade nos guie nessa caminhada e nesse olhar atento para o outro, para o auxílio, e que nós sempre lembremos desse provérbio, eu só sou se o outro for também. Eu só serei feliz quando o outro for feliz. Eu só serei saudável se todos forem saudáveis. Eu só serei rico e livre se o outro também for livre. E aí a gente vai guiar nossas ações todas nesse sentido, né? De fazer o outro também como eu quero me encontrar. Eu quero agradecer muito, né, a oportunidade de conhecer essas palavras de Emmanuel e que a gente saia daqui abastecida por elas, de fazer um mundo mais fraterno. Eu agradeço a todos.